Oi, gente, boa tarde de novo. Vamos a uma conclusão lógica. Vamos falar sobre os atuais saduceus e fariseus. Na época de Jesus havia uma divisão entre os fariseus e os saduceus. Os saduceus eram da elite, eram homens de dinheiro poderosos, e os fariseus eram os conservadores, criadores de lei, mas que na verdade não cumpriam com elas, mas eram zelosos em relação a isso. Então nos nossos dias de hoje é a mesma coisa. Eu estou fazendo esse vídeo só para uma reflexão nossa, né? Afinal de contas, vamos sair de cima do muro. Você chega na denominação de igrejas, os pastores, eu não sei aonde é que eles aprenderam, qual faculdade de teologia que frequentaram, eles não se decidem se eles são, aliás, se eles acreditam que Deus há uma hierarquia, o Deus Pai, e tem o Filho, e tem o Espírito Santo, e sua legião de anjos. Na final de contas, se você parar para você escutar uma pregação, você acaba saindo de lá sem entender nada. Simplesmente uma coisa, um ponto chave que eles dizem é que Jesus é o nosso Senhor, e realmente é. Só que eles não explicam em que situação é que Jesus é o nosso Senhor. Por quê? Da mesma forma que antigamente os fariseus e os saduceus, eles haviam divisão entre eles, porque os fariseus acreditavam na ressurreição e os saduceus não acreditavam na ressurreição. Pode pesquisar que eu não estou falando bobagem. Os saduceus, eles acreditavam que morreu, acabou. Era isso. Então, hoje em dia, as denominações de igrejas criadas também deixam a desejar no ensino em relação a quem é Deus, a quem é Jesus e quem é o Espírito Santo. Eu vou falar de mim, eu vou falar de mim, não, vou falar do que eu entendo dentro das Escrituras. O Senhor Deus Todo-Poderoso, que abrange todo o universo, criou seu Filho Jesus Cristo e o tornou Rei sobre todas as coisas. Ele é o nosso Rei e o nosso Deus. Não que ele seja o Deus o Pai, ele é Jesus o Filho. Mas em relação a nós que somos meramente nada, somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque Cristo é Filho e Filho não é Pai. Então eu vou fazer uma comparação aqui em relação a essa situação. Por exemplo, eu sou o Oscar e eu tenho um filho chamado Diego. O Diego jamais será eu e eu também jamais serei o Diego. Ele é meu filho e eu sou o pai dele. Se eu der uma determinada função para ele, ou eu der um determinado poder para ele, se assim eu tivesse, ele não se oporia de jeito nenhum e nem ficaria chateado em se alguém questionasse: você não é o seu pai, ou o seu pai não é você. Simplesmente ele tem a posição dele. Então vocês vão me desculpar, mas eu acredito, não, é verdade isso aí. Deus é Pai, Deus é Criador sobre todas as coisas. A sua primícia é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, enviado pelo Pai, Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo é uma terceira pessoa criada por Deus também, porque se Deus tem o título de Deus, então ele é a autoridade máxima. E quem quiser discordar comigo tem direito, porque assim como eu não concordo com a opinião de vocês, vocês não são obrigados a concordar com a minha opinião. Simplesmente nós somos hoje em dia os fariseus e os saduceus do mundo moderno. Uns acreditam que vai haver inferno, outros acreditam que não vai haver inferno, que se a pessoa realmente estudasse as escrituras
e não fosse atrás só de conversa de dirigentes, que hoje em dia eu não sei de onde que aparece tanto dirigente em igreja. Por exemplo, amanhã, se eu me der na teia por algum conhecimento que eu tenho da Bíblia, eu dizer que eu vou me auto-intitular um pastor, eu pego a minha garagem, ponho meia dúzia de cadeiras, digo que sou um pastor, e afinal de contas, quem foi que me ungiu? Tem que ter alguém para me ungir. Antigamente existia as pessoas que eram ungidas por Deus, que tinham esse poder. Quem ungia eram os reis. Hoje em dia qualquer um se intitula. Ele acha que ele é intelectual, ele monta uma igreja, ele diz que é pastor, que ele é discípulo, que ele é apóstolo, que ele é tudo que ele quiser inventar. Ele é missionário. Ninguém mais pega as regras que Jesus deixou para os apóstolos, que eram para os discípulos, que hoje em dia nós somos discípulos. Discípulo é um aluno, ele está procurando aprender. Hoje em dia todo mundo quer ser professor e não aluno. E vocês me perdoem, isso aí só foi um temperinho para a crítica, e eu vou procurar me informar mais direitinho para poder debater esse assunto com vocês. Aquele que tiver interesse, que faça o seu comentário, que discorde com o que eu penso, ou que concorde, mas vamos entrar no consenso que Deus é Deus, Jesus é Jesus e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Pode procurar assistir todos os programas de TV ou programa religioso, que você vai ver sempre a mesma história, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso é uma tolice que não tem tamanho. Deus não é Deus de confusão para colocar um texto dentro das escrituras. Não está escrito que Jesus era 100% homem e 100% Deus. E isso vai dar pano para manga. Vocês me perdoem. Deus os abençoe, porque afinal de contas nós amamos Ele. E é isso aí. Tchau.